Se achegue, puxe uma cadeira e venha ouvir mais um conto do nosso sertão brasileiro. Naquele ano de 1928, uma sombra cruel pairava sobre o sertão. Em uma pequena casa, Rosinha, jovem mãe, acalentava seu filho recém-nascido, João Batista. A paz da noite foi brutalmente dilacerada. O tropel de cavalos e gritos rompeu o silêncio. Eram os capangas do coronel Trajano Bezerra. Desesperados, Rosinha e seu marido, João, tentaram resistir, mas a força dos homens era implacável. Sem piedade, eles arrancaram Rosinha dos braços de sua família, deixando para trás o choro do bebê e o desespero de um pai impotente. O eco da violência se espalhava, um lamento silencioso que o sertão parecia absorver. Enquanto a injustiça se instalava, Lampião, o rei do cangaço, cavalgava sob o sol impiedoso. Sua fama, como um trovão em noite de tempestade, já ecoava por todo o interior pernambucano. Ao lado de Maria Bonita e Curisco, ele liderava seu bando pela estrada empoeirada, sempre alerta. Cada passo era estratégico, pois a qualquer momento poderiam surgir volantes policiais ou inimigos sedentos pela recompensa de suas cabeças. Foi ao avistar a pequena vila de São Bento do Una que Lampião decidiu parar. O povoado era conhecido pela hospitalidade e, mais importante, por estar sob a proteção de um coronel que, ao que se dizia, mantinha boas relações com os cangaceiros. Lampião, mestre em alianças, sabia que no sertão ter amigos influentes era a diferença entre a vida e a morte. Na praça central, onde uma igreja colonial resistia majestosa ao tempo, o bando foi recebido com a habitual mistura de admiração e temor. Crianças curiosas espreitavam, enquanto homens adultos cumprimentavam o cangaceiro com respeito. "Seu Lampião", disse um comerciante, tirando o chapéu de palha, "que honra tê-lo em nossa humilde vila. O senhor precisa de algo? Mantimentos, informações?" Lampião desceu do cavalo com agilidade. Suas botas batiam secamente na terra batida. Vestia o tradicional gibão de couro, adornado com medalhas e amuletos. Os olhos penetrantes varreram o ambiente, sempre cautelosos. "Gratidão, amigo", respondeu com voz firme. "Precisamos de água fresca e talvez notícias sobre a polícia na região. Alguma movimentação estranha por aqui nos últimos dias?" O comerciante trocou olhares nervosos com outros moradores. Uma tensão palpável pairava no ar. Lampião, com sua experiência de anos no cangaço, percebeu a hesitação, o medo que impedia as palavras. Foi então que uma mulher idosa, Dona Sebastiana, se aproximou. Parteira e benzedeira, sua coragem era lendária, capaz de proferir verdades que outros silenciavam. "Seu Lampião", disse ela, a voz trêmula, mas firme. "Talvez o senhor devesse saber de certas coisas que acontecem por aqui, coisas que nenhum homem de bem deveria tolerar." Virgulino se aproximou, removendo respeitosamente o chapéu. Apesar da fama de violento, Lampião sempre reverenciou os mais velhos e as mulheres, especialmente as que desempenhavam papéis importantes na comunidade. "Fale, Dona Sebastiana, o que os aflige tanto?" A véia parteira olhou ao redor, certificando-se de que não havia ouvidos indesejados. Então, começou uma história que faria o sangue de qualquer homem honrado ferver. "Há um coronel aqui na região, Coronel Trajano Bezerra, dono de uma fazenda a uns 15 quilômetros. Esse homem tem feito coisas terríveis, seu Lampião, coisas que envergonham nossa terra e nossa gente." Lampião franziu a testa, pressentindo a gravidade do relato. Maria Bonita se aproximou, igualmente curiosa. "Que tipo de coisas, Dona Sebastiana?" O cheiro da chuva que não vinha ainda pairava no ar, quando a sombra dos capangas do Coronel Trajano caiu sobre a casa. Rosinha, grávida de 5 meses, sentiu o coração apertar.
O desespero tomou conta da família, mas os homens brutais a arrastaram dali, ignorando gritos e súplicas. A véia parteira, Dona Sebastiana, mal conteve as lágrimas. A voz tremeu, cansada, ao descrever o horror. Ele diz que é para ajudar, mas leva as moças, as prende até o parto. Depois rouba os filhos e expulsa as mães sem nada. As crianças são vendidas para famílias ricas de outras cidades por muito dinheiro. O silêncio no bando era pesado, mais que chumbo. Lampião sentiu a mandíbula contrair. Mesmo para cangaceiros calejados pela violência do sertão, aquilo era um golpe no que havia de mais sagrado. Coriço, a indignação visível, questionou. E a polícia, as autoridades, ninguém faz nada. Dona Sebastiana balançou a cabeça tristemente. O coronel Trajano é poderoso, tem influência, muito dinheiro, compra a todos. As famílias das moças, pobres, sem voz, sem instrução, sem saber onde reclamar. Maria Bonita, com a voz embargada pela emoção feminina diante de tamanha injustiça, perguntou: quantas moças ele já levou? Nos últimos 2 anos, pelo menos umas 15. Rosinha, a filha do seu Chico da bodega, foi a última, há 3 semanas. Lampião fechou os punhos, a raiva acendendo em seus olhos como fogo na caatinga seca. A decisão brotava, mas Corisco, mais pragmático, interveio, a voz áspera. Lampião, isso não é briga nossa. Uma empreitada dessas atrai a volanta, gasta nossos homens por uma causa que não é do cangaço. O risco é grande demais para uma vingança pessoal. Lampião o encarou, a voz controlada, mas carregada de uma determinação que gelava a espinha. Não é vingança, Corisco, é justiça. O cangaço tem um código, e roubar o filho de uma mãe por dinheiro é quebrar a lei maior do sertão. É desonra. E a desonra, meu caro, a gente não deixa passar. Eu não só trago a moça de volta, eu faço esse coronel engolir cada lágrima, cada grito abafado. A humilhação dele será pública, a justiça inegociável. Aquelas famílias terão seu recomeço. Seus filhos, quem sabe, até com um nome novo, lembrando a força desse dia. Ele se virou para Dona Sebastiana. A senhora conhece a família dessas moças? Alguém que possa nos dar mais detalhes sobre o esquema do coronel? Conheço, seu Lampião. O seu Chico, pai da Rosinha, mora ali na rua de trás da igreja. O homem tá desesperado. O João Batista, pai da criança, também tentou, mas é jovem e inexperiente. Lampião acenou para Corisco e o resto do bando. Vamos conversar com seu Chico. Preciso entender cada detalhe da operação antes de agir. A terça-feira amanheceu com a promessa de um novo dia para Rosinha, grávida e prestes a casar com João Batista. Mas a paz desmoronou. 4 capangas armados invadiram sua casa de taipa. Rosinha! Bradou um, anunciando a ordem do coronel Trajano. Ofereciam ajuda na fazenda, com cuidados médicos e boa comida, mas exigiam partida imediata e sem visitas. A mãe, sentindo o pressentimento de uma tragédia, implorou: não vá, filha, meu coração me diz que é errado. A resposta foi uma ameaça fria: ou vai por bem, ou voltaremos com mais gente e a levaremos à força. Rosinha foi arrastada, o desespero de sua família ecoando no vazio. A notícia da atrocidade chegou a Lampião. No acampamento, Corisco, o diabo louro, questionava furioso: capitão, por que nos meter nessa briga? É risco demais por uma moça que não é nossa. Lampião, com o olhar de aço, impôs sua lei. Corisco, o coronel Trajano, oprimiu gente simples. Roubou a esperança de uma grávida. Isso não é briga qualquer, é a briga de todo sertanejo que busca justiça. Somos a voz dos que não têm voz. Defender os fracos é o que nos faz Lampião. O silêncio que se seguiu selou a missão. Movido por essa convicção, Lampião e seu bando chegaram à rua de seu Chico.
A casa de Taipa, simples e marcada pela dor, recebeu-os com temor transformado em esperança pela explicação de Dona Sebastiana. Seu Chico, magro e com o rosto exausto, mal conseguia falar. Seu Lampião, sua Lampião assentiu. Conte-me, seu Chico, o que aconteceu depois que a levaram? O pai, revivendo o tormento, fez um resumo doloroso. Naquela terça-feira, os homens do coronel Trajano a levaram. Disseram ser para ajudar minha Rosinha, grávida e prometida a João Batista. Mas a pressa absurda e a proibição de visitas logo revelaram a farsa. A mãe, com olhos vermelhos, balbuciou. Eu implorei, mas ameaçaram voltar e levá-la à força. Seu Chico, agora agitado, continuou. Tentamos visitá-la. Eu e João Batista fomos à fazenda, mas os guardas nos barraram na porteira. Disseram que o coronel não recebia e que Rosinha estava bem cuidada. Tentamos de novo. Aí a ameaça foi clara. Mostraram as armas. Disseram que teríamos sérios problemas se insistíssemos. João Batista, jovem, as mãos calejadas, tremendo de raiva e desespero, juntou-se a eles. Seu Lampião, implorou. Amo Rosinha mais que a vida. Faria qualquer coisa para tirá-la de lá, mas não sei como. Já... O grito de Rosinha rasgou a noite. Não foi um chamado, mas o som bruto do desespero quando os capangas do coronel invadiram sua casa. A mãe tentou, em vão, proteger a filha. Rosinha foi arrastada para fora. O choro do filho recém-nascido, João Batista Júnior, ecoando no ar, um lamento que prometia assombrar a família para sempre. Assim, ela sumiu na escuridão, levada à força para a fazenda de Trajano Bezerra, um lugar de onde poucas mães retornavam. João Batista sentia a alma em carne viva. Diante de Lampião, o desespero lhe marcava o rosto, misturado àquela determinação furiosa de um homem que perdera tudo. Lampião, um observador atento, compreendia a paixão por trás daquele olhar. Era um sentimento que ele, Virgulino, respeitava profundamente. Invadir a fazenda à noite seria loucura, Lampião ponderou. Eles têm homens demais e conhecem cada palmo daquele chão. João Batista, me diga, como é a rotina por lá? Os guardas fazem rondas? Há algum ponto fraco na vigilância? Observei a fazenda de longe algumas vezes, seu Lampião, João Batista respondeu. Fica numa colina, dá para ver bem. Tem guardas na porteira principal e outros espalhados. À noite, fazem rondas de 2 em 2 horas. E a casa das mulheres? Lampião perguntou. Conseguiu identificar? Há uma casa menor, uns 100 metros atrás da casa grande. Vi movimento de mulheres por lá, sempre acompanhadas. Deve ser onde as prendem. Corisco se aproximou, sussurrando algo no ouvido de Lampião. O líder do cangaço assentiu. Depois, voltou a encarar o grupo. Seu Chico, João Batista, vocês conhecem outras famílias que passaram por isso? Preciso de mais relatos antes de decidir. Conhecemos sim, seu Chico confirmou. Tem a família da Maria das Dores, levada há uns 6 meses, e a do Severino, cuja filha Ana foi pega ano passado. Posso chamá-los se o senhor quiser. Chame. Quanto mais informação, melhor será nosso plano. Enquanto seu Chico se afastava, Lampião reuniu seus homens para uma conversa reservada. A história daquelas famílias havia tocado a todos. Corisco, porém, mostrou-se mais reticente. Chefe, Corisco argumentou, a voz baixa, mas firme. Isso não é briga nossa. Entrar na fazenda de um coronel assim é chamar volante para cima da gente de um jeito que nunca vimos. Vamos perder homem por uma causa que não é nossa? É verdade, Virgulino, Maria Bonita interveio, a raiva visível em seu rosto. Como mulher, sinto uma revolta especial por essas pobres meninas. Imagina o desespero delas, longe da família, sem saber o que será de seus filhos. Lampião permaneceu pensativo por instantes. Coriço, ele começou, a voz grave. Você sabe que sempre evitei me meter em questões que não nos dizem respeito direto.
Mas isso aqui é diferente. Isso fere princípios básicos de humanidade. Um homem que separa mães de seus filhos para lucrar não merece nem ser chamado de homem. E se a gente não fizer nada, quem vai? A gente se diz justiceiro, não se diz? Lampião continuou seus olhos fixos no horizonte. Não basta que ele assine uma confissão. Esse coronel precisa encarar as mães que ele destruiu. Precisa ver a dor que causou. E se, por nosso ato, uma dessas famílias puder um dia ver a felicidade restaurada, talvez até nomear um filho em homenagem à justiça, então valerá o risco. O que você está pensando em fazer? Perguntou outro do bando. Ainda analiso. Preciso de mais detalhes sobre a operação, os homens do coronel, a estrutura da fazenda. Mas uma coisa eu adianto. Trajano Bezerra vai pagar caro pelo que está fazendo. Naquele momento, seu Chico retornou, acompanhado de 2 homens e uma mulher. Eram as famílias que também haviam perdido suas filhas para o esquema do coronel. Cada um trazia uma história similar, mas com detalhes que ajudavam a compor um quadro mais completo da operação criminosa. Severino, um vaqueiro aposentado de cabelos grisalhos, foi o primeiro a falar. Minha Ana tinha apenas 16 anos quando foi levada, a menina dos meus olhos. Os homens do coronel vieram com a mesma história, que ele queria ajudar, que na fazenda ela teria todo o cuidado. E depois que ela foi levada? Lampião questionou. Nunca mais a vimos, seu Lampião. Passados os 9 meses, a preocupação aumentou. Fomos até a fazenda, mas disseram que ela teve complicações no parto e não podia receber visitas. Complicações? Lampião repetiu. Foi o que disseram, mas depois soubemos por outros que ela saiu da fazenda numa madrugada, carregando uma trouxa de roupas. Ninguém sabe para onde foi. Alguns dizem que ela chorava muito. A história de Severino deixou todos ainda mais revoltados. A ideia de uma jovem mãe sendo expulsa na calada da noite, sem seu filho, era de partir o coração. A noite engoliu a casa de Taipa. Rosinha, grávida de 8 meses, sentiu o arrepio gelado dos capangas do coronel invadindo sua vida. João Batista, o marido, tentou impedir, mas foi ameaçado de morte. Levada à força, o desespero se instalou. O grito da mãe ecoou, um lamento inesquecível. Meses depois, a dor de Francisca ecoava. Sua filha, Maria das Dores, raptada. Minha menina era casada, Lampião, com um rapaz trabalhador, contou ela, a voz embargada. O genro, desesperado, ofereceu trabalho de graça na fazenda para vê-la. Uma única vez, de longe, a viu na janela das mulheres, pálida, triste. Um aceno discreto, cortado pelo tiro de um guarda. Lampião ouvia. A cada história, a verdade se tornava mais sombria. Não era caso isolado, mas uma teia de horror de anos, destroçando dezenas de famílias. Francisca tinha mais a revelar. Uma moça que escapou contou como funciona lá dentro. Maria Bonita, curiosa, perguntou: escapou como? Ela estava no 8º mês, fugiu numa tempestade, explicou Francisca. Chegou aqui toda machucada, contando que a fazenda mantém umas 5 ou 6 grávidas, todas vigiadas. E depois? 15 dias após o parto, o coronel separava mãe e filho. Expulsas com migalhas de dinheiro, ameaçadas de morte se falassem. Os bebês ficavam, cuidados por amas, vendidos a famílias ricas de outras cidades. A mente de Lampião, afiada como um punhal, encaixava as peças. Não era mero abuso de poder. Era um esquema criminoso, lucrativo, um comércio de vidas. Essa moça que escapou, onde está? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada. Fugiu para longe, temendo represália, mas antes disse que algumas mulheres estão lá há mais de 1 ano, forçadas como amas para os bebês dos outros. A indignação de Lampião explodiu.
Ele se levantou, leão enjaulado. Isso não pode continuar, rosnou a voz cortante. Esse coronel não vai mais destruir famílias e vender crianças como gado. Chico, esperançoso, perguntou: o que o senhor fará? Lampião parou, os olhos fixos em todos. Vou acabar com isso, resgatar todas as mulheres. E o coronel? Vai pagar, não só com a cadeia, mas encarando o rosto de cada mãe que ele destruiu. Verá o inferno que criou. João Batista alertou: mas Lampião, muitos homens armados, não será fácil. Nunca foi, rapaz, mas há coisas que valem o risco. Essa é uma delas. Corisco se aproximou, puxando um líder. Virgulino, tem certeza? Atacar fazenda guardada por algo que não é nosso? A polícia virá. Perderemos homens por um capricho? Lampião encarou o braço direito, olhos em chamas. Capricho, Corisco? Desde quando viramos as costas para o certo? Esse coronel age com desumanidade. Nada fazer nos torna cúmplices. Não questiono a causa, chefe. A estratégia. Precisamos de um plano. E teremos, Lampião prometeu. Primeiro, preciso conhecer o terreno, a rotina. Meses depois, sob o céu limpo do sertão, Rosinha e João Batista embalavam um menino. Virgulino, o nome escolhido, era o lembrete vivo de que a justiça, às vezes, vem montada a cavalo, sob o chapéu de couro de um rei cangaceiro. A noite sertaneja, em geral um bálsamo, rasgou-se em terror na casa de Rosinha. Um coice violento estraçalhou a porta. Botas pesadas invadiram o chão batido. Rosinha, recém-saída da adolescência, apertou o filho recém-nascido ao peito. João Batista, seu marido, tentou resistir, mas a desvantagem era brutal. O coronel Trajano Bezerra quer você, mocinha, urrou um capanga, sua sombra grotesca engolindo a família. O grito esganiçado da mãe de Rosinha, o choro desesperado do bebê, o pavor nos olhos de João Batista, tudo se fundiu num grito mudo de desespero. Arrancada à força, Rosinha foi arrastada para a escuridão. Seu último olhar para a família, um lamento que ecoaria por todo o sertão. A semente da injustiça fora lançada. A colheita seria em sangue. A notícia viajou como o vento, carregada nas lágrimas das famílias desoladas. Lampião, o rei do cangaço, ouviu os relatos na pequena praça, seus olhos de águia fixos nos rostos marcados pela dor. A história de Rosinha e de tantas outras moças levada pelo coronel Trajano Bezerra acendeu uma fúria silenciosa em seu peito. Ele não era um santo, mas seguia um código, e esse código exigia justiça. Lampião voltou-se para as famílias, olhos fixos na dor. Preciso de cada detalhe, os caminhos, horários, homens, a estrutura da fazenda, tudo. Severino, um ex-vaqueiro da região, adiantou-se. Nós podemos ajudar, conheço essas terras. Ótimo, amanhã cedo tragam mapas, rotina dos guardas, tudo que for útil. Seu Chico arriscou. E depois? A voz de Lampião ressoou, promessa e trovão. Depois daremos um fim a isso. Suas filhas voltarão para casa. No sertão, a palavra de Virgulino valia mais que qualquer lei. O sol se punha, tingindo o sertão de laranja e vermelho. O bando de Lampião se recolheu, hóspedes de famílias gratas. Mas para o rei do cangaço, o sono seria escasso. Sua mente já desvendava o cerco ao coronel Trajano Bezerra. Não era por lucro ou vingança, mas por justiça nua e crua. Sob as estrelas do sertão, Virgulino traçava um novo capítulo de sua lenda. A proteção dos inocentes, a punição dos opressores. O primeiro raio de sol encontrou Lampião já desperto na varanda. Seus olhos fixos no horizonte, a mente afiava o plano. O perfume do mandacaru e o canto do bentevi traziam uma paz que contrastava com a fúria interna do cangaceiro. Maria Bonita surgiu, silenciosa, com o café forte que ele apreciava.
Dormiu pouco, não foi, Virgulino? Ela murmurou, sentando-se ao seu lado. O suficiente, ele respondeu, sentindo o calor da xícara em suas mãos calejadas. Penso em como resolver. Não é uma operação comum. E já tem um plano? Tenho ideias, mas preciso das informações de Severino. Nenhuma arma é mais poderosa que a informação. Lampião bebeu, seus olhos voltando-se para o horizonte, para a fazenda Santa Luzia, o antro de injustiças que ele jurara destruir. Virgulino, Maria Bonita disse, usando o nome que só ela pronunciava na intimidade. Tem certeza que devemos nos envolver? Não duvido da justiça, mas me preocupo com as consequências. Lampião encarou-a. Maria, desde que peguei em armas, sei dos riscos, mas há um abismo entre vingança e justiça. O que esse coronel faz ultrapassa qualquer limite da decência humana. Eu sei, meu amor, é por isso que te admiro. Você poderia ignorar. E seguir seu caminho, ela completou, a voz suave. Lampião não teve tempo de responder. Couriço, o diabo louro, irrompeu, a fúria nos olhos. Lampião, com todo respeito, isso é loucura. Uma perseguição policial mais intensa, mais homens perdidos por uma causa que não é nossa. O sertão já tem problemas demais. O ar ficou denso. Lampião, calmo, mas imponente, encarou seu companheiro. Couriço, nossa causa é a justiça. Quando um homem poderoso abusa dos fracos, quando arranca filhas de seus lares e destrói famílias, a causa se torna nossa. Não somos apenas ladrões ou foragidos. Somos a esperança de quem mais ninguém ouve. Minha palavra foi dada, e a palavra de Lampião vale mais que ouro. Quem está comigo está com a justiça. Quem não está, que siga seu próprio destino. A voz dele ecoou, inquestionável. Couriço, após um momento de silêncio, baixou a cabeça. Estou contigo, rei, sempre. Os outros assentiram em uníssono. A lealdade fora reafirmada. A missão selada. A fazenda Santa Luzia ardeu. O bando de Lampião, como um raio no sertão, irrompeu na propriedade do coronel Trajano Bezerra. O combate foi breve e brutal. Os capangas, surpreendidos, caíram um a um. Lampião, com a mira precisa e o grito de guerra, liderou o ataque. Não demorou para que o coronel, pálido e trêmulo, fosse arrastado para fora de sua opulenta casa. Lá, sob o sol causticante, aguardavam as mães e pais das moças que ele havia sequestrado, seus olhos cheios de dor e agora de uma esperança feroz. Lampião o empurrou bruscamente diante delas. Olhe bem para essas faces, coronel. Veja a dor que você causou. A humilhação era visível no rosto do coronel, forçado a encarar suas vítimas. Sua confissão, assinada sob o olhar implacável de Lampião e os olhos acusadores das famílias, não era apenas um documento. Era a sentença de um homem que se acreditava acima de tudo, agora despojado de sua dignidade. A justiça de Lampião não buscava apenas punição, mas a restauração da honra perdida. Meses se passaram. O sertão, aos poucos, curava suas feridas. Na pequena casa onde o terror um dia havia reinado, a vida florescia novamente. Rosinha, com o sorriso restaurado, embalava seu filho nos braços. João Batista, ao seu lado, observava o menino com um amor que transbordava. Ele é forte, Rosinha, disse João, e um dia saberá a história de como foi salvo. Rosinha beijou a testa do bebê. Sim, João, ele saberá, e se chamará Virgulino. O nome, um tributo ao cangaceiro que ousou desafiar a injustiça, ecoou na casa, prometendo um futuro de esperança e lembrança. O ciclo de dor havia sido quebrado, e um novo amanhecer, batizado com a coragem de Lampião, surgia no horizonte. O coração de Lampião ditava o caminho. Quando o sol já aquecia o ar, os moradores da redondeza convergiam para a praça central. Traziam consigo o mapa da fazenda Santa Luzia, desenhado a carvão sobre couro curtido por Severino.
O velho vaqueiro, que passara a madrugada apurando detalhes com outros homens, estendeu o mapa sobre uma mesa improvisada. "Olha aqui, seu Lampião", disse Severino. "A fazenda fica no alto desta colina, cercada por cerca de arame farpado de 2 metros. A porteira principal, sempre com 2 guardas armados, se reveza a cada 6 horas. Lampião perscrutou o desenho, seu instinto estratégico já avaliando forças e fraquezas. "Essa cerca dá a volta em tudo?" "Sim, mas com pontos mais baixos ou danificados", explicou Severino, apontando. "Aqui, no lado leste, uma enchente levou parte dela anos atrás. Consertaram, mas ficou frágil." "E a Casa Grande?", Lampião perguntou. "Como se posiciona?" "Fica no centro da propriedade, de onde se vê quase tudo. Construção antiga, sólida, paredes grossas. 2 andares, varanda na frente e nas laterais. Tem a porta principal, uma lateral para o serviço e uma dos fundos para um pequeno jardim. Uma escada externa dá acesso direto ao 2º andar." Corisco, que havia conversado com comerciantes, achegou-se ao grupo. "Chefe, mais umas informações. O coronel manda os homens à cidade 2 vezes por semana, quartas e sábados, para suprimentos e correspondência." "Que dia é hoje?" "Terça-feira. Amanhã, boa parte da guarda estará fora." "Quantos homens saem?" "Uns 6 ou 7, de manhã cedo, só voltam no fim da tarde." Lampião sentiu as peças se encaixando. Menos homens na fazenda significava mais chances de sucesso. "Severino, agora me fale sobre a casa menor, onde ficam as mulheres. Como é por dentro?" "Essa casa foi erguida para um propósito terrível, seu Lampião. Pelo que observei de longe, é retangular, com 2 fileiras de janelas, o que sugere uns 4 ou 5 cômodos. Todas as janelas têm grades de ferro forjado, bem sólidas. Mas a parte de trás fica perto de um bosque de juazeiros. Oferece boa cobertura para quem se aproximar sem ser visto." João Batista, silencioso até então, avançou. A dor marcava seu rosto, mas uma determinação férrea impressionou Lampião. "Seu Lampião", disse com voz firme, "conheço alguns detalhes úteis. Nas vezes que tentei ver Rosinha, percebi que os guardas se reúnem perto dos estábulos por volta das 10 da noite para jogar cartas e beber cachaça." "Tem certeza disso?" "Absoluta. Vi acontecer pelo menos 3 vezes." A vigilância inimiga, Lampião percebeu, era uma farsa. Horas de bebida e jogos nas reuniões noturnas transformavam os guardas em alvos fáceis, desatentos. Essa falha crucial era ouro. Maria Bonita, atenta, ofereceu uma estratégia ousada. "Virgulino", ela propôs, "deixe-me ir primeiro à casa das mulheres. Posso avaliar o número, a saúde, a melhor saída sem pânico e identificar quem precisa de ajuda médica." Lampião viu a lógica. Sua presença feminina facilitaria a conexão, a compreensão das necessidades. "Perigoso demais", Lampião alertou. "Se a pegarem, tudo se desfaz." Ela não hesitou. "Aceita o risco. Elas precisam saber que há esperança, que alguém veio. Estão desesperadas, sem saber do amanhã." João Batista, movido pela angústia, pediu: "Seu Lampião, preciso ir, salvar Rosinha e as outras. Não posso só esperar." Lampião foi direto: "Rapaz, isso é guerra. Tiros, mortes. Sem experiência, você só atrapalha." "Mas conheço Rosinha", insistiu o jovem. "Meu rosto pode acalmá-la, fazê-la confiar rápido, se estiver em pânico." Lampião ponderou. Via nele amor e determinação, valores que prezava. Mas o risco de um inexperiente era grande. "Certo, João Batista", ele concedeu, "na retaguarda. Cuidará das mulheres após o resgate, no transporte seguro. Nada de heroísmo no confronto, entendido?" "Entendido, seu Lampião. Apenas quero Rosinha e nosso filho a salvo." Lampião virou-se para Chico, pai de Rosinha. "E o senhor também vem?" O homem, mãos calosas, ergueu o olhar com dignidade silenciosa.
Não luto como vocês, Lampião, mas minha filha sofre. Não posso ficar inerte. Deixe-me ajudar, cuidar das mulheres, carregar o que for. Só não posso não fazer nada. A coragem daqueles homens simples, impulsionada pelo amor familiar, comoveu Lampião. Sem experiência, mas dispostos a tudo. Plano traçado, informações checadas. Lampião convocou o bando completo. Corisco, Maria Bonita e mais 8 veteranos. Sentado num tronco, ele começou. Esta missão é diferente. Não é por ouro, vingança ou poder. É justiça. Corisco cético interveio. Chefe, com todo respeito, essa não é nossa guerra. Riscos altos, homens podem cair por uma causa que não é nossa. Lampião o encarou. Nossa guerra é contra a injustiça e a honra exige que a enfrentemos. Nossa prioridade é a segurança das mulheres prisioneiras. A quete sertanejo entardecer foi rasgada pela sombra de cavaleiros. Rosinha sentiu o chão sumir sobre os pés. O abraço desesperado da mãe, o grito sufocado do pai, tudo se misturava no pavor. Capangas, risos ásperos, a puxaram, a ergueram, a jogaram sobre um cavalo. O choro da família ecoava enquanto a fazenda se afastava, e com ela qualquer esperança. Meses depois, a angústia de famílias como a de Rosinha chegou aos ouvidos de Lampião. No acampamento, a fogueira crepitava, mas a tensão era palpável. Corisco, os olhos fixos nas chamas, rompeu o silêncio. Virgulino, essa não é nossa guerra. Quantos homens vamos perder por uma causa que não é nossa? A polícia vai nos caçar com o dobro da fúria. Lampião, o olhar distante, ponderou. Nossa guerra, Corisco, é contra a injustiça. É o que nos define. Sua voz, firme, cortou o ar. Prefiro que um inimigo escape a arriscar a vida de uma inocente. Esse coronel vai pagar. Mas primeiro, garantimos que cada mulher esteja livre e que tenhamos o paradeiro das crianças já vendidas. A frase ecoou com a força de um juramento. O plano era meticuloso. 3 fases, Lampião explicou. Um galho desenhando no chão. Maria Bonita e eu, aproximação e contato com as mulheres. Segundo, neutralizamos os guardas externos. Terceiro, cercamos a Casa Grande e forçamos a rendição do coronel. Preparativas febris se seguiram, armas checadas e rechecadas, pois uma falha na noite seria fatal. Maria Bonita organizava um kit de parto e primeiros socorros, com roupas de bebê. Pode haver gestantes, explicou ela. Precisamos estar prontos para tudo. João Batista, com uma pequena bolsa de couro, se aproximou. Trouxe um doce de mamão, uma carta e o terço da minha avó para Rosinha, para acalmá-la. Lampião sorriu, um raro momento de ternura. Um gesto carinhoso vale mais que qualquer remédio. Ao anoitecer, seguiram para a fazenda Santa Luzia. Cavalgaram em silêncio, Severino à frente, pelas trilhas escondidas. A fazenda surgiu, uma mancha escura sobre o céu estrelado. Lampião sentiu o contraste entre a beleza da noite e a maldade ali contida. Uma luz fraca na Casa Grande, outra quase imperceptível na Casa das Mulheres. Severino, essa luz na Casa das Mulheres é normal? Lampião sussurrou. Deixam uma lamparina no corredor central para as rondas. Verificam se estão nos lugares, se não há fuga. De hora em hora, mais ou menos. Lampião posicionou seus homens, assobios como códigos. A madrugada trouxe a ação. Silenciosos como sombras, o bando agiu. Guardas foram neutralizados. Maria Bonita, com Lampião, libertou as mulheres, aliviando o terror em seus olhos. A Casa Grande foi invadida. O coronel, arrancado de sua cama, tremia. Lampião o arrastou para fora, até a frente das mães recém-resgatadas. Encare-as, coronel. Veja o que fez. A humilhação era visível. Ali, sob o olhar de suas vítimas e do bando, ele assinou a confissão, selando seu destino.
Meses depois, o sertão respirava um ar de justiça. Em uma pequena casa, Rosinha embalava um bebê. João Batista, ao seu lado, sorria. Nosso Virgulino, ela sussurrou. O nome, uma homenagem silenciosa ao justiceiro que lhes devolveu a vida. A felicidade, antes roubada, florescia novamente. O grito de Rosinha rasgou a madrugada. Puro terror. Capangas armados arrombaram a porta. O caos invadiu a casa. O pai tentou resistir, mas foi derrubado. A mãe, em prantos, agarrava-se à filha, inútil. Rosinha foi arrancada, arrastada para a escuridão de um destino incerto. Seu desespero, um eco sombrio na noite sertaneja, prometia uma dor sem fim. No esconderijo do bando, a notícia da barbárie contra Rosinha ecoava. Lampião, o rei do cangaço, sentia o peso da injustiça. Mas Corisco, seu braço direito, impôs a voz da razão. Virgulino, isso não é briga nossa. Arriscaremos homens, chamaremos a atenção da polícia por uma causa alheia. É loucura. Lampião encarou o bando, os olhos faiscavam. Não é briga alheia, é a honra do sertão que está em jogo. Mulheres sendo levadas, famílias desfeitas. Meu nome não é Virgulino se eu cruzar os braços. Somos justiceiros e essa é a nossa lei. Quem está comigo? O silêncio foi quebrado por um coro de aprovação. A missão estava selada. Sob o manto da noite, Lampião e Maria Bonita se moviam. Sons de coruja, sabiá, a senha do bando. Esperem meu sinal, sussurrou Lampião. Maria e eu vamos primeiro. Só entrem se houver tiroteio ou os 3 assobios da coruja, a cada 2 segundos. O casal, sombras furtivas, deslizava pela caatinga. A lua, fina, guiava seus passos. O terreno, mais traiçoeiro que o previsto, com pântanos e espinhos, retardava o avanço. Quase 1 hora para os últimos 500 metros. Mas a observação valeu. Guardas, alguns distraídos com garrafas e baralho, confirmavam a fragilidade da guarda. Chegando à casa, Maria Bonita ouviu. Vozes femininas, choros abafados, sussurros de consolo. Um som que a tocou fundo, revelando a dor e a resiliência daquelas mulheres. Ela localizou uma janela entreaberta. Pela fresta, Maria viu 5 grávidas, sofrendo, mas unidas. Uma, Rosinha, mais jovem e avançada na gestação, gemia de dor. Um toque na parede, o silêncio. Outro toque, ritmado. Rosinha, a mais corajosa, aproximou-se. Quem está aí? Sussurrou, a voz tremendo de medo e esperança. Não temas, respondeu Maria Bonita. Vim para ajudar. Sou Maria Bonita, do bando de Lampião. O alívio no rosto da moça foi imediato. O nome de Lampião, justiceiro do sertão, e Maria Bonita, símbolo de coragem, eram faróis de esperança. É verdade? Vieram nos salvar? Perguntou Rosinha, as lágrimas brotando. Sim, menina, seu pai, Chico, está conosco. Não descansou um dia. João Batista também, desesperado para te ver. O nome do namorado fez a emoção transbordar. O resgate foi rápido e brutal. Lampião, implacável, arrastou o coronel, o algoz das famílias, até a frente das mães recém-libertadas. Olhe bem para elas, coronel, rugiu o cangaceiro. Sinta o peso da sua covardia. A humilhação pública era a sua sentença, gravada na memória de todos, um lembrete do que acontecia a quem desafiava a lei do sertão de Lampião. Meses depois, a vida florescia novamente. Em uma pequena casa, Rosinha e João Batista embalavam seu filho recém-nascido. Os olhos da mãe brilhavam com uma esperança renovada, os do pai com gratidão. Vamos chamá-lo de Virgulino, disse Rosinha, um sorriso nos lábios. Um nome que ecoava a bravura e a justiça.
um tributo silencioso ao homem que, contra tudo e todos, trouxe de volta a luz para suas vidas. A noite rasgou sem gritos. Rosinha, agarrada à mãe, sentiu o terror gelar-lhe a alma, enquanto capangas irrompiam na pequena casa. A promessa de casamento com João Batista desfez-se em segundos, substituída pela brutalidade de mãos que a arrancavam à força. Lágrimas e súplicas ecoavam, mas a escuridão os engolia, levando-a para um cativeiro sem nome, onde a esperança parecia morrer a cada dia. Meses depois, a notícia chegou aos ouvidos de Lampião. O coronel Rufino, um monstro, sequestrava moças para satisfazer seus homens. Rosinha, filha do Chico do Rosário, era uma delas. Virgulino é um risco grande demais, Corisco rosnou, a voz grave. Essa não é nossa briga. Quantos homens vamos perder por uma vingança que não é nossa? Lampião, os olhos fixos no horizonte, respondeu com a convicção que movia seu bando. Nossa briga é a injustiça, Corisco. Nosso código de honra não nos permite virar as costas para um pai desesperado, nem para mães aprisionadas. Vamos libertar essas mulheres. Nenhuma alma inocente será esquecida sob minha vigília. A incursão à fazenda do coronel Rufino começou sob o manto da noite. Maria Bonita, ágil e silenciosa, invadiu o quarto onde Rosinha e outras mulheres viviam sob o jugo do medo. Rosinha agora chorava, mas eram lágrimas que lavavam meses de angústia. Quantas estão aqui? Maria sussurrou, a voz firme. 8 ao todo, Rosinha respondeu, a voz embargada. 5 neste quarto, 2 ao lado, prestes a dar à luz. E Joana, ela teve o bebê há 2 semanas, mas não a deixam vê-lo. Dizem que uma ama de leite do coronel o cuida. Maria Bonita sentiu um aperto no peito. A crueldade era mais profunda do que imaginavam. Alguém precisa de ajuda urgente? Perguntou. Conceição, no quarto ao lado, está muito mal. O coronel não chama médico. Diz que mulher de pobre sempre pariu sozinha. A situação era crítica. Escutem bem, Maria instruiu, os olhos fixos em cada rosto. Em minutos, a operação começa. Quando ouvirem barulho, fiquem juntas no centro do quarto, longe de janelas e portas. Não saiam até alguém do nosso grupo vir buscar vocês. Uma das mulheres, trêmula, perguntou, e se os guardas entrarem? Tranquem a porta por dentro. Vamos neutralizá-los antes que cheguem aqui. Lampião surgiu como uma sombra, sua presença silenciosa e imponente. A situação? Perguntou, quase inaudível. Mais complicada do que esperávamos. 8 mulheres, uma em trabalho de parto, outra que mal viu o filho. Esta é Rosinha, filha do Chico. Lampião se aproximou, permitindo que ela o visse. Rosinha, ele disse, a voz suave, mas carregada de autoridade. Sou o Lampião. Seu pai está conosco. Viemos tirá-la daqui e todas as outras. Você vai voltar para casa, menina, mas preciso que seja forte e ajude a manter as outras calmas. Haverá tiroteio, mas vocês estarão seguras. E nossos bebês? Onde estão as crianças? Rosinha perguntou, a voz cheia de uma nova esperança. Há uma casa pequena atrás da grande, onde mora a mulher que o coronel contratou para cuidar dos bebês. Deve ter uns 6 ou 7 lá. Lampião não hesitou. Vamos resgatar as crianças também. Nenhuma mãe sairá daqui sem seu filho. O sinal. Um assobio baixo imitando uma coruja. Os homens de Lampião moveram-se em sincronia. Corisco e 2 cangaceiros para a porteira, silenciando os guardas. Outros cercaram a casa grande. Lampião e Maria Bonita focaram na casa das mulheres e dos bebês. Tudo ia conforme o planejado, até que um guarda, em ronda inesperada, topou com um cangaceiro perto dos estábulos. Um grito de alerta rasgou a noite, despertando todos na fazenda. Ataque! Estamos sendo atacados! Berrou o guarda antes que um tiro certeiro de Corisco o calasse para sempre.
A fazenda virou um inferno de balas e gritos. O tiroteio foi brutal, mas a fúria dos cangaceiros era implacável. Em pouco tempo, os homens do coronel foram dominados. Lampião, com uma ferocidade contida, arrastou o coronel Rufino, agora um covarde trêmulo, até a frente das mulheres libertadas. "Encare-as, coronel!" bradou, a voz como um trovão. "Veja o que suas mãos sujas fizeram. Olhe para a dor que você causou." Rufino, humilhado, desviou o olhar, incapaz de encarar os olhos das mães que ele havia aprisionado e separado de seus filhos. A confissão, então, não foi apenas assinada, foi forçada pela vergonha exposta diante de suas vítimas. Meses se passaram e o sertão, testemunha de tanta dor e redenção, viu a vida florescer novamente. Rosinha e João Batista, casados, seguravam nos braços o fruto de seu amor e da coragem de Lampião, um menino forte e saudável. O nome escolhido, Virgulino, era uma homenagem silenciosa, um lembrete de que, mesmo na brutalidade do cangaço, um código de honra podia restaurar a esperança. A risada do bebê ecoava pela casa, um som que por muito tempo Rosinha pensou que jamais ouviria. A família estava completa, um testemunho vivo do dia em que a justiça, à sua maneira peculiar, veio a cavalo. A quietude do sertão foi estraçalhada, mas não pelos tiros de Lampião. Naquela noite, capangas do coronel invadiram a casa de Rosinha. O desespero apertou o peito dela ao ser arrastada à força, um terror gélido tomando conta. A escuridão engolia sua vida, seu lar dilacerado. João Batista, seu marido, lamentava, impotente. Era apenas mais uma jovem levada, mais uma vítima da crueldade. Mas o sertão, apesar de cruel, guardava sua própria justiça. Lampião, o rei do cangaço, não tardaria a responder. E foi assim que, tempos depois, a noite silenciosa na propriedade do coronel foi de fato rasgada. O som ensurdecedor de tiros, gritos e a correria dos homens rasgou a noite. Os guardas, em pânico, saíam das acomodações, armando-se para o contra-ataque. Na casa das mulheres, o terror foi instantâneo. Gritos e choros desesperados ecoavam. Maria Bonita, ágil, rompeu a janela e invadiu o cômodo. "Calma, meninas!" bradou Maria, sua voz cortando o caos. "Somos nós, viemos salvá-las!" Rosinha, apesar do pavor, manteve a calma, auxiliando Maria a tranquilizar as outras. "É a Maria Bonita, a mulher de Lampião, vieram nos salvar. Todas para o centro do quarto, longe das janelas", ela ordenou, enquanto avaliava cada uma. Gritos do quarto vizinho, onde duas mulheres em gravidez avançada chamaram sua atenção. "Rosinha, comigo! As outras precisam de nós!" A porta entre os cômodos estava trancada. Maria usou o cabo da pistola para forçá-la. Lá dentro, uma cena chocante. Uma mulher em trabalho de parto avançado, enquanto outra segurando um recém-nascido tentava abafar o caos. "Meu Deus!" Maria sussurrou. "Não podemos movê-la." "E não vamos!" uma voz familiar completou. Lampião irrompeu pelo tumulto, chegando à casa. "Lá fora?" Maria perguntou. "Complicado, mas sob controle. Meus homens contêm os guardas, mas o coronel se trancou na casa grande com capangas. Levará tempo." "E ela?" Lampião se aproximou da jovem Conceição, que sofria, suada, em trabalho de parto. "Seu nome, menina?" "Conceição." Ela ofegou entre contrações. "O bebê está vindo." "Maria, entende de partos?" "O básico. Ajudei algumas vezes." "Então fique, eu buscarei a parteira. Ela terá mais experiência." Lampião partiu, deixando Maria com as mulheres. O tiroteio, embora persistente, amanhava, sinal de que seus homens dominavam a situação. Lampião seguiu para os fundos da propriedade, rumo à casa mencionada pelas cativas.
O caminho estava livre. Os guardas focavam na casa grande. Logo encontrou a construção, simples, mas bem cuidada, com jardim e roupas de bebê no varal. Pela janela, via a luz da lamparina e ouvia o choro infantil. Bateu firme, mas sem agressividade. "Quem é?" uma voz assustada perguntou. "Lampião, abra, não farei mal, mas preciso conversar." A porta rangeu, revelando Nazaré, uma mulher robusta de meia-idade, vestes simples, porém limpas. "O senhor é Lampião?" "Sou, senhora. Seu nome?" "Nazaré. Cuido dos bebês aqui." "Quantos?" 7, de recém-nascidos há 4 meses. Lampião pressionou. "Sabe de onde vieram?" Nazaré baixou os olhos constrangida. "Sei, senhor, mas o coronel paga bem. Sou viúva, não tenho ninguém." "Tem filhos?" "Tive 3, todos morreram pequenos, por isso ele me contratou." A noite engolia a pequena casa no sertão, quando o silêncio foi estraçalhado. Capangas do coronel Trajano arrombaram a porta, a escuridão trazendo terror. Rosinha, grávida, agarrou-se ao marido, João Batista, enquanto o desespero gelava seus ossos. Não havia negociação, não havia piedade. Ela foi arrastada para fora, levada à força, um grito silencioso perdido no vento que carregava a promessa de uma vida roubada. Lampião, o rei do cangaço, não ignorava o clamor dos injustiçados. Ao expor seu plano de resgate, Corisco, seu braço direito, ergueu a voz. "Chefe, essa não é briga nossa. O coronel é um homem perigoso. A polícia vai cair em cima. Não vale a pena arriscar nossos homens por uma causa alheia." Lampião fixou o olhar no companheiro, a voz firme como a rocha. "Minha lei é justiça, Corisco, e minha palavra é defender os fracos dos poderosos. Não haverá criança roubada ou mãe sofrida que eu não socorra. Estamos aqui para endireitar o torto." Na fazenda, Lampião encontrou Dona Nazaré, uma mulher simples e apavorada, envolvida por necessidade em uma teia de maldade. "Dona Nazaré, quer sair dessa vida?" ele perguntou, a voz surpreendentemente suave. Seus olhos suplicavam. "Quero sim, senhor, mas tenho medo do coronel." Lampião garantiu. "Não precisa mais. Hoje ele pagará por tudo. A senhora me ajuda a cuidar dessas crianças até as devolvermos às suas mães?" Dona Nazaré assentiu, a honra de corrigir aquela injustiça reacendendo nela. Ela rapidamente reuniu fraldas e mamadeiras. Lampião a ajudou a carregar os bebês, impressionado com a delicadeza com que a mulher os tratava. "Quero sim, senhor, mas tenho medo do coronel." Lampião garantiu. "Não precisa mais. Hoje ele pagará por tudo. A senhora me ajuda a cuidar dessas crianças até as devolvermos às suas mães?" Dona Nazaré assentiu, a honra de corrigir aquela injustiça reacendendo nela. Ela rapidamente reuniu fraldas e mamadeiras. Lampião a ajudou a carregar os bebês, impressionado com a delicadeza com que a mulher os tratava. Enquanto isso, a casa grande era um cerco. Os homens de Corisco haviam dominado a resistência, e o próprio Corisco gritou para dentro. "Coronel Trajano, a fazenda está tomada. Seus homens foram derrotados. Renda-se e sua vida será poupada." A resposta foram tiros. "Nunca! Prefiro morrer a me entregar a cangaceiros." De repente, a voz de Lampião ecoou. "Corisco, não ataque! Preciso falar com ele." Lampião se aproximou, um bebê nos braços. A imagem do temido cangaceiro com uma criança causou um silêncio estarrecido. "Coronel!" gritou. "Sei onde estão os bebês e a lista dos compradores. Se não se entregar, vou queimar tudo." Um silêncio tenso. Uma janela se abriu ligeiramente. "Está mentindo, não sabe de nada." Lampião sorriu. "Dona Nazaré me contou tudo. Ela está aqui. Quer ouvir a voz dela?" Dona Nazaré se aproximou. "Coronel, é verdade. O senhor Lampião me prometeu proteção. Contei tudo a ele." A traição de sua cúmplice desmoronou o coronel.
Tem 2 minutos, Lampião finalizou. Ou se entrega, ou meus homens entram e acabam com tudo. Os minutos se arrastaram. Então, a porta se abriu. O coronel Trajano Bezerra, gordo e bem vestido, mas com o rosto banhado em suor de pavor, emergiu com as mãos erguidas, seguido por seus capangas. Toda a sua superioridade desmoronara. Lampião entregou o bebê à dona Nazaré. Muito bem, agora teremos uma conversa séria. Na casa das mulheres, Maria Bonita cuidava de Conceição, que havia dado à luz um menino saudável e vigoroso. Correu tudo bem? Lampião perguntou. Um menino forte e a mãe se recupera. Maria Bonita acrescentou. As outras mulheres estão bem, ansiosas pelos filhos. Lampião sorriu. Trouxe todas as crianças e a mulher que as cuidava. A emoção que explodiu foi indescritível. Mães reencontrando seus filhos, abraçando-os após semanas de separação, tocou até os cangaceiros mais rudes. Joana, que dera à luz há 2 semanas, cobria a filha de beijos. Minha menina, mamãe morria de saudade. Rosinha, ainda grávida, ajudava as outras, seu instinto materno florescendo. No dia seguinte, com as famílias reunidas e os bebês entregues às suas mães verdadeiras, Lampião reuniu a vila na Praça Central. O coronel Trajano foi arrastado, algemado até o centro. Lampião o fez ajoelhar. Coronel Trajano, sua voz ressoou. Olhe para elas! Ele puxou as mães resgatadas para a frente, forçando o coronel a encarar cada rosto marcado pela dor e agora pela esperança. A humilhação pública era um castigo mais cruel que a morte. Lampião sentenciou a justiça que o sertão exigia. Meses depois, a vida florescia novamente. Rosinha e João Batista embalavam seu filho recém-nascido, a alegria restaurada em seus olhos. Olhando para a pequena vida em seus braços, um nome veio à mente de João Batista, ecoando a intervenção que lhes devolveu a paz. Virgulino, o nome do rei do cangaço. O terror rasgou a manhã em São Bento do Una. Rosinha, grávida, sentiu o chão tremer sobre as botas dos capangas do coronel Trajano Bezerra. Gritos de desespero. Seu pai tentou resistir, em vão. Ela foi arrancada dos braços de João Batista, jogada à força no carro. Mais uma vida roubada para a rede de venda de crianças. A escuridão engoliu sua esperança, mas o grito distante do marido, prometendo seu retorno, acendeu uma fagulha. No acampamento de Lampião, a crueldade do coronel ecoava. Chefe, não é briga nossa, Corisco bradou, cético. Perder homens, atrair a polícia por essas famílias, temos nossos próprios inimigos. O bando murmurava. Lampião imponente ergueu o punho. Nossa honra não se compra, Corisco. Onde a lei falha, a justiça do cangaça se faz. Um homem que trafica crianças não é inimigo qualquer. É a desgraça do sertão, e por essa desgraça eu luto. O silêncio, então, foi de respeito. Trajano Bezerra, o coronel, tremia diante de Lampião. A multidão clamava por sangue. Eu poderia matá-lo, Lampião anunciou, voz cortante, mas a verdadeira justiça é que ele encare suas vítimas. Agarrou o coronel, arrastando-o à frente das mulheres resgatadas, mães com os olhos fixos no algoz. A humilhação era palpável. Você assinará a confissão completa de seus crimes, devolverá cada centavo e será entregue às autoridades, mas não comprará sua liberdade. Lampião prosseguiu. Copiaremos essa confissão para jornais de Recife, Salvador, Rio. Seu nome será infame no país. Nenhuma propina calará a verdade. Pálido, derrotado, o coronel assinou. Seus crimes detalhados, a lista dos compradores exposta. Cada criança seria reencontrada. 3 dias depois, Lampião e o bando partiram. São Bento do Una se despedia, gratidão silenciosa no ar. Seu Chico entregou a Lampião uma viola de madeira.
feita por meu avô, um tesouro. Lampião tocou as cordas, um som limpo. Cuidarei dela, cada nota lembrará a coragem de vocês. Maria Bonita, cercada pelas mulheres, disse: vocês são fortes, sobreviveram ao horror e emergiram mais corajosas. Suas filhas terão orgulho. O bando cavalgou rumo ao horizonte, deixando uma comunidade transformada, onde o medo virou esperança. 6 meses depois, em São Bento do Una, o riso ecoava. Rosinha embalava seu filho ao lado de João Batista. Ele será Virgulino, sussurrou, homenagem ao justiceiro. Que cresça não como cangaceiro, mas como um homem de bem, que escolha a lei, João Batista completou, ecoando o desejo de Lampião. Pelo país, jornais noticiavam a condenação do coronel Trajano Bezerra há 20 anos. Sem capangas, sem influência, a justiça o alcançara. Crianças vendidas foram resgatadas, reunidas. São Bento do Una virou farol. A coragem de poucos derruba a opressão. Lampião, o rei do cangaço, gravou mais um capítulo. Não bandido, mas defensor. Anos depois, nas feiras, repentistas encerravam ao som da viola. Quando o coronel malvado pensou que podia pecar, separando mãe de filho para dinheiro ganhar, não sabia que Lampião um dia ia chegar. O rei do cangaço veio com justiça em seu coração, libertou todas as mães e pôs fim na opressão. Aquele dia, o sertão viu a justiça de Lampião. Não era apenas uma batalha vencida, era a esperança devolvida. Coronéis opressores foram forçados a encarar suas vítimas, a humilhação visível em cada olhar. Lampião, que enfrentou dilemas e a voz de Corisco, honrou seu código. Devolveu a cada mãe seu filho, seu futuro. Meses depois, a alegria renascia. Rosinha e João Batista, com seu pequeno Virgulino nos braços, eram o testemunho vivo dessa redenção. Assim, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, consolidou sua lenda. Um cangaceiro temido, sim, mas um homem de justiça e compaixão. Sob o sol poente, seu bando seguia, rumo à próxima injustiça. No sertão, onde a lei falha, a justiça de Lampião jamais dorme.